Vocês pro me dão Bassi também 5 minutos, porque a FIT Claro. acabou de soltar as decisões do comitê geral dela, e eu preciso dar uma lida aqui. 5 segundos. Eu vou dar um mute aqui só para ler e já volto. Tranquilo. Beleza. É o que eu ia fazer hoje, mas estou zero criatividade. Eu voltei, mas esqueci de tirar o mute do computador. Agora sim, voltei. Então vamos lá. Tá pronto, Henriqueta? Sempre. Tá pronto, Rafik? Pronto. 3, 2, 1... Fala, seus alienígenas, continua tudo quarentenado com vocês. Tá começando mais uma edição especial do Zonecast, aquele podcast que pra ser de outro planeta, só precisa trocar a cor de amarelo pra verde. Então, chega mais Clê, termina de ver essas regras, Rafik, e termina logo os seus textos, Henriqueta. Bom dia, boa tarde, boa noite, especificamente agora boa noite num sábado à noite de quarentena. Meu nome é Felipe Clemente e está começando uma edição especial do Zonecast. A fala aqui costuma ser do Dodô, então o Clé acabou esquecendo, mas não deixem de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Sempre lembrando que Facebook e Instagram é Tailgate Zone, e no Twitter, um pouco diferente, Tailgate Zone _BR. Para complementar, o nosso podcast está nas principais plataformas, então não deixe de contar para o seu amiguinho. Ao meu lado, fala Henriqueta. Fala chefinho, fala Rafik. Vamos falar de fantasy, vamos curtir esse sábado à noite, loucuras da quarentena. É isso aí, né, Rafik? Fantasy é bom. Oba, oba, meu povo! Fantasy é bom desde que não seja o pick game, mas isso aí eu já tô adiantando como eu gosto de adiantar, né? Mas vamos lá, fantasy, eu adoro fantasy. Fantasy é diversão, é alegria, desde que você saiba comandar o seu time, ou então você gosta de perder. Mas é outra história. Vamos lá. Não, você tá certíssimo, Rafik. Fantasy não é para amadores, não é mesmo, Dona Onça? Perfeito, assina embaixo. Então, Dona Onça, 4 anos participando de Fantasy. Quais os seus resultados, Dona Onça, por favor? Eu cheguei a 2 semifinais, uma final. Infelizmente, por acaso, eu acabei não chegando à vitória. O ano passado, mas o ano passado eu fui um pouco desleixada, porque se eu tivesse insistido um pouco mais, estaria nas cabeças de novo. Uma ótima general manager. Muito obrigado, Dona Onça. Agora nós vamos continuar o podcast. À disposição. Rugidos realmente é um currículo muito parecido com o que eu tenho no meu fantasy de beisebol, nem de futebol, que vai ser o assunto de hoje. Pois é, um puta como eu podia falar, de um card. Puta de um card. É um time de expansão de tanto sucesso quanto o Florida Marlins. Isso não é ironia. Não, eu ia liberar a Dona Onça, mas eu acabei de lembrar um negócio aqui. Porque a gente vai falar de escolha de jogadores. Dona Onça, rapidinho, só bem rápido mesmo, pra gente continuar o podcast aqui. Como você escolhe seus jogadores? Pelo olhar. Eu pego a foto deles que tá disponível lá no Fantasy. Grafito. Isso. É isso aí. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Inclusive ela pegou o David Johnson, tá? Naquele ano que ele explodiu. Então é só isso que eu tenho pra dizer. A minha irmã também, que nunca jogou fantasy direito, no único ano que ela resolveu jogar comigo, ela chegou assim, sei lá, 17ª rodada já do draft, lá no final. Jogador com nome bonito, vou pegar Justin Verlander. Quem conhece beisebol sabe o quão bem ela se deu, ela foi vice-campeã. Ai, meu Deus. Mas bom, a gente começou a falar muito. Espetacular. E vamos explicar o que é fantasy, então, né? Primeiro vamos começar por isso. O que é fantasy? E mais especificamente, Henriqueta, o que é fantasy futebol? Fantasy futebol é o melhor jeito de você acompanhar a NFL. Por quê? Obviamente para começar, né? Tem 10 jogos no mesmo horário. Então, quando você tem um fantasy futebol, você tem jogadores de todos os times no seu time, que é como se fosse um cartola, só que muito melhor do que o cartola. E assim você acompanha a NFL e sabe de muito mais coisas do que você saberia normalmente. Você basicamente tem uma liga fictícia que pode ter 10, 12, até 16 times na liga, com seus amiguinhos. E aí você faz um draft, assim como existe o draft da NFL. A diferença é que você está draftando todos os jogadores disponíveis.
E assim você monta o seu time. No normal seria um ataque, um quarterback, running back, wide receiver, tight end, um kicker e uma defesa. E depois a gente vai entrar nas variações todas do fantasy, mas o básico seria isso, e assim você se diverte ao longo da temporada. Bom, na verdade, o fantasy normal americano, o padrão americano é melhor que qualquer coisa de cartola. Eu odeio fantasy no estilo Pickden, que é o estilo de cartola. O que é isso? O estilo Pickden é o único estilo possível quando você tem trocentas pessoas, milhares de pessoas jogando tudo juntas. Então você vai e escolhe os jogadores dentro de todos os jogadores de acordo com alguns critérios. No caso do Cartola são as cartoletas, né? Eu acho que é isso. Então, assim, eu tenho o Ronaldinho Gaúcho no meu time, mas o meu adversário também tem o Ronaldinho Gaúcho no meu time, e o outro também pode ter, e o mesmo jogador pode estar em trocentos times ao mesmo tempo. Eu acho isso horroroso. Com todo respeito ao Cartola, inclusive entendo porque eles fazem isso. Eles querem fazer uma coisa generalizada, uma competição geral para todo mundo, e aí não tem jeito, tem que fazer desse jeito. Mas o padrão americano, e da onde surgiu o fantasy, principalmente para as 4 principais ligas americanas, né? NFL, MLB, NBA e NHL, você tem que fazer o draft inicialmente, porque cada time tem um jogador e aquele jogador é apenas daquele time. Então, se eu tenho já pegar o futebol americano, se eu tenho o Patrick Mahomes, o Mahomes é só meu. Nenhum outro time da minha liga vai ter o Patrick Mahomes. Até por isso, essas ligas de NFL, de Major League, elas têm um número limitado de times. Elas só têm 12 times, né? O padrão é ter 12 times. No máximo tem 16 ou 17. Mas não tem muito mais do que isso, porque como cada jogador só pertence a um time, a quantidade de jogadores é limitada. Você não pode ter uma pancada de times ao mesmo tempo que vai faltar jogador para tanto time. E aí, por isso eu gosto, porque assim, tem estratégia. Essa estratégia é importante porque aquele jogador é só seu, é apenas seu. Aí tem troca, aí começa a estratégia, e você pode fazer trocas, e aí o negócio começa a ficar bonito. Muito, muito, muito bem analisado. E outra coisa, já que você falou sobre MLB, citou também, Rafik, o assunto, vamos ressaltar, o assunto hoje vai ser Fantasy Football, NFL, até porque se a gente for para o MLB, aí já é outra estratégia completamente diferente, né, Rafik? Estratégia, escalação, etc, né? Exatamente. Eu, inclusive, posso dar a minha experiência pessoal. Eu comecei pelo beisebol. Eu me apaixonei pelos esportes americanos pelo beisebol. E o beisebol é a minha grande paixão dos 4 esportes até hoje. Então eu sempre joguei muito bem fantasy de beisebol. E entendi rapidamente como funciona. Meu currículo de fantasy beisebol no Yahoo, inclusive, próximo do impecável. Mas eu sempre tive muita dificuldade em fazer essa transição com o fantasy da NFL. Toda vez que eu fazia, eu me ferrava. Até que eu consegui um amigo na mesma liga que nós todos aqui, nós 3 jogamos. E esse amigo me deu umas dicas, caí finalmente com as dicas desse nosso amigo, que é excelente. Eu consegui entender as diferenças do beisebol para a NFL e trouxe o meu estilo de jogo do beisebol para o futebol americano. E pela primeira vez na minha vida, eu consegui fazer playoff de fantasy na NFL ano passado. E repeti esse ano. Esse ano é 2019, né? Que foi o último. Então, finalmente, eu acho que eu finalmente entendi essa diferença. Demorou muito, mas é bem diferente. Especialmente que no caso do fantasy de beisebol, eu brinco que são 2 times diferentes que se juntam para fazer um, né? Porque o time de arremessadores é um e o time de rebatedores é outro, que funciona de forma completamente diferente. O assunto hoje é NFL, é futebol. Quem sabe no próximo podcast a gente fale mais de beisebol. Boa. Então, Paulinha, que comece o nosso Fantasy for Dummies. Bom, Henriqueta, o que você pode começar para abrir o podcast? Vamos falar sobre o formato das ligas? Pode ser? Pode ser, vamos lá. E só para complementar rapidinho o que o Rafik falou, o beisebol ainda tem 2 tipos diferentes de fantasy dentro do fantasy de beisebol, que são totalmente diferentes, que é por pontos e por categorias. Não vamos entrar nisso hoje, isso é para outro podcast. Só que ainda é totalmente diferente. Você sabe jogar um, não sabe jogar o outro. Né? Diferente da NFL, que você sabe jogar. Bom, vamos lá. O formato tradicional do fantasy de NFL você drafta um time e esse time só vale para aquele ano,
No ano seguinte você pode juntar os mesmos jogadores, né, seus mesmos amigos no caso, para jogar a liga de novo, e todo mundo drafta de novo, e assim vai. A cada ano você drafta todos os jogadores. Se chama redraft, ou seja, redraft em português mesmo, já que draft é draft. Você redrafta os jogadores. Não é rascunho? É rascunho, mas eu não vou dizer que é o re-rascunho. Que eu tô rascunhando os jogadores. Se bem que o draft vem do draft de militar, né? Porque os militares, quando você é recrutado no serviço militar nos Estados Unidos, vai o draft. Então, na verdade, tem um outro uso que não seria exatamente rascunho. Eu não sei traduzir esse para o Brasil. Recrutamento, talvez. Mas também não vou dizer que é o re-recrutamento. Então vamos lá, é o redraft. A cada ano você redrafta todos os jogadores. E o formato mais comum que existe é um quarterback, 2 running backs, 2 ou 3 wide receivers, cada site tem de um jeito, um tight end, um flex, que pode ser um running back, pode ser um wide receiver, pode ser um tight end, não pode ser um quarterback normalmente, um kicker e um defensor, a defesa inteira do time. Por quê? Porque você conhecer os 11 defensores de cada time requer muito mais experiência, muito mais acompanhamento, muito mais conhecimento, muito mais tudo do que você saber só que a defesa do Steelers é boa e a defesa do Browns é ruim. Então, isso faz com que a maioria dos fantasies tradicionais, comuns, padrões, se jogue com defesa. E, bom, para quem quer começar no fantasy é o que eu recomendo. Começa assim, é muito divertido do mesmo jeito, não é extremamente complexo, e você vai pegar o jeito, e depois de 1-2 anos já dá para mudar de esquema e começar a aprender todas as variações de fantasy tranquilamente. Só uma pequena correção histórica. O draft no militar americano seria o nosso alistamento. É verdade, é o alistamento. É que lá o draft também tem a parte do que eles chamam, né? Sem você se alistar na época das guerras. Mas mas seria o alistamento, exatamente. Só que a gente não pode usar realistamento para NFL, que acaba não fazendo nenhum sentido. A outro tipo de liga que nós temos é a Liga Dynasty. Ela é um pouquinho mais complexa. Vamos lá. Na redraft que o Henrique explicou, você escolhe os jogadores, no que a gente chama de draft, faz um ano. Terminou aquele ano, joga tudo fora, porque no ano seguinte vai fazer uma liga na prática, você vai fazer uma liga nova. Inclusive está até tranquilamente para trocar, sai fulano e entra Beltrano na liga. Porque na verdade, a cada ano que passa é diferente. Na Dynasty não. Terminou aquele ano, o time inteiro continua com você. No ano seguinte, o único draft que vai ter é o draft dos novatos, dos rookies. Você só vai draftar aqueles jogadores escolhidos no draft da NFL real. Você só vai escolher os novatos, os rookies. Por quê? Todos os outros continuam no seu time. Acabou a temporada, você mantém o time. A liga é mantida, porque vai tudo continuar como está para o ano que vem. Inclusive, as suas escolhas nos drafts dos anos seguintes se tornam uma moeda de troca. Passa a ser entre aspas, uma propriedade sua no fantasy. E você pode, eu quero, chutando aqui, eu quero o David Johnson. Eu te dou o David Johnson se você me der a sua primeira escolha do ano de 2023. Igualzinho a NFL nesse ponto. A Liga Dynasty muito se parece com um time, uma franquia de Liga Americana normal. O ano passa e você continua com o time e você só escolhe os novatos. É uma liga mais complexa, exige um pouquinho mais de conhecimento. Ao mesmo tempo, é muito mais desafiadora para você como manager e dá muito mais opções estratégicas. Você pode tancar no ano para ter mais escolhas de draft do ano seguinte. Aí com as escolhas de draft o seu time melhora, se renova, melhora. Ou o contrário, você gasta todas as suas escolhas futuras de draft em troca de jogadores bons na atualidade, e aí você faz o que a gente chama de uma win now, né? Aquele time para ganhar agora. Porque depois você não tem nem escolha de draft para renovar o seu time. Então, a Liga Dynasty é uma liga mais complexa, porém, eu particularmente acho muito mais animada.
E fora a Dynasty que você comentou também, Rafik, tem uma terceira opção que, na verdade, é um meio termo da Redraft com a Dynasty, que é a Keeper. Eu nunca joguei uma Keeper para Fantasy Football, não sei se algum de vocês já jogou, mas ela segue aquele esquema. Você, ao final da temporada, você vai selecionar número X de jogadores que você pode manter no seu time, o resto vai tudo pro lixo, e faz um draft novamente com todos os jogadores que foram rejeitados, com todos os refugos dos times. Basicamente é isso. Vocês já jogaram alguma Keeper? Eu joguei 3 já, na verdade. Tem uma que eu continuo, as outras... Mas assim, eu não gosto muito, porque se é pra jogar Keeper, normalmente eu prefiro jogar redraft logo e fazer um time inteiro. Mas tem a Keeper, você começa a fazer do jeito que você quiser. Por exemplo, uma das que eu joguei, você só equipava 3 jogadores, equipar, ou seja, antes que a Paula Hortência me corte, equipar é manter, né? Aprendeu, hein? Pois é, tô acostumado. Todo podcast, a Paula Hortência me corta pelo menos uma vez. Mas então, você mantinha 3 jogadores do ano anterior pro seguinte, e eles não podiam ser 2 quarterbacks. Podia ser um quarterback, o resto era livre. Podia ser 0 quarterbacks também. E como você fazia isso? Para você evitar que um time fosse extremamente forte, ou melhor, para aumentar a estratégia, a rodada que você perdia por manter um jogador era equivalente à média da rodada que ele estava sendo draftado no ano seguinte. Então, se você achou uma baita escolha na 10ª rodada do ano, lá, vamos supor o David Johnson no ano de entrada dele, no ano seguinte ele já provavelmente era a primeira rodada, você perderia a sua primeira rodada. Ou você podia, estrategicamente, resolver manter a sua primeira rodada e pegar jogadores medianos para manter no teu time, só para garantir que ia complementar, né? E por aí vai. Tem uma outra que eu jogo, que é com 11 defensores, que é uma loucura. Mas os amigos meus eu jogo pela amizade. E você mantém um de cada posição, literalmente. Um quarterback, um running back, um wide receiver, um tight end, um kicker, um defensive line, um defensive back e um linebacker. E mais 2 flex. Ou seja, há um bacanal de equipes e de jogadores e etc. E por aí vai, cada liga keeper faz do seu jeito. Eu já vi liga que mantém 6 jogadores, e aí não pode ter mais de 2 de cada posição para tentar também manter um equilíbrio. E por aí vai indo, cada um faz do seu jeito, como como os membros da liga preferirem. Mas é divertido, mas eu prefiro ou o Dynasty, e fica igual um time de NFL, ou o Redraft, só para diversão de você fazer um draft novo a cada ano. Eu nunca joguei Keeper em nenhuma liga de nenhum esporte. Eu não tenho nenhuma experiência com Keeper. Mas só para complementar mais uma vez a fala do Henrique, eu já vou dar uma dica avançada. Vou aqui avançar um pouquinho o livro. Mas se você for jogar uma liga, ou joga sem nenhum defensor, ou joga com os 11 defensores igual o Henrique. Ficar no meio do caminho é a pior coisa possível. Isso aí é uma indireta fortíssima à nossa liga, que todos nós jogamos, que tem 4 defensores, e o Rafik é um dos poucos defensores de 0 ou 11. A maioria prefere ficar no meio do caminho. Na verdade, a minha dica era assim: se você quer fazer essas coisas malucas aí, de ficar, que o Henriqueta falou de 11 defensores, ou então com outra liga aí, nos amigos que eu conheço, que tem a porrada de jogador que é flex, quase nenhuma posição fixa, faz isso depois que você pegar o jeito do fantasy. Não fica querendo inventar logo no começo, não, entendeu? Primeiro, vai pelo básico. Então vamos pelo básico. Só para complementar, se não for pelo básico no início, você vai desistir do fantasy, porque vai ser complexo demais, você não vai entender, porque é muito complexo, né? É um trabalho extremo e você vai desistir, porque vai perder a graça. Antes de você entender, é igual você querer, sei lá, fazer uma comparação idiota, você querer bater falta no ângulo antes de aprender a chutar na direção do gol. Boa, eu ia falar uma muito esdrúxula. Mas enfim. Bom, partindo daí, sabendo de que tem o Redraft, Dynasty, Keeper, a gente tem a forma de pontuação dessas ligas, que é o PPR ou Standard. Então vou fazer o seguinte: o Rafik vai explicar Standard para todo mundo, e em sequência a PPR, que tem que fazer algumas alterações, o Henriqueta vai explicar. A Standard, básico, como o nome já diz em inglês, é a padrão. Então, as pontuações, elas são, digamos, entre aspas, cruas. Então, de modo geral, num fantasy de futebol americano,
cada 10 jardas que o seu jogador ganha, dá 1 ponto. Então, se o seu jogador ganhou 10 jardas naquele jogo, ele ganhou 1 ponto. Ele ganhou 20, 2 pontos. A standard é exatamente isso. A cada 10 jardas, sejam corridas, sejam passadas, 1 ponto. E não importa se foi por jarda passada. O que é jarda passada e jarda corrida? Para quem não sabe, né? Jarda passada é aquela que você recebe do passe que o quarterback te deu. A jarda corrida é aquela que o running back, né? Ele mal recebeu a bola, atrás do quarterback e já corre. Seja jarda passada, seja jarda corrida, 1 ponto. Pronto. Touchdown, 6 pontos. Tudo igual. O meu jogador fez 15 recepções. Não importa quantas recepções seu jogador fez. O que importa é a quantidade de jardas que ele ganhou na soma das recepções. Essa é o standard. A PPR tem uma ligeira diferença e as recepções vão entrar. Mas isso aí é questão do Henrique. Então, e aproveitando aí a deixa já do Rafik, né? A PPR, a diferença é exatamente as recepções. Por quê? Um jogador que recebe 80 jardas com 10 recepções participou muito mais do jogo do que um jogador que recebe 80 jardas num passe só, que ele correu por 80 jardas depois de receber o passe e pronto, faria 8 pontos. Normalmente, qualquer um dos dois faria 8 pontos na PPR. Desculpa, na Standard. Na PPR é Point per Reception, ponto por recepção, ou seja, recebeu 10 passes para 80 jardas, você fez 10 pontos, 1 para cada passe recebido, mais os 8 das 80 jardas, 18 pontos. Enquanto quem fizer um passe único de 80 jardas fez apenas 9 pontos. Isso valoriza o envolvimento do jogador no jogo, na partida. O quanto ele apareceu, o quanto ele influenciou. E isso acaba fazendo muita diferença também para os running backs. Por quê? Tem muitos running backs, como o Fournette do Jaguars, o Derrick Henry do Titans, que são corredores excelentes, mas não são tão influentes no passe. Não são jogadores que são versáteis, que sabem receber a bola e correr tão bem. Enquanto você tem o Christian McCaffrey, por exemplo, que é o melhor exemplo atualmente, o melhor running back da liga, talvez, extremamente completo, tanto correndo como recebendo, que às vezes recebe 10 passes por jogo, como running back, que é extremamente raro no geral. E assim você valoriza também os running backs que são mais flexíveis, que sabem tanto correr como receber, que no standard acaba não fazendo tanta diferença. E, para terminar, você valoriza inclusive os running backs que são os reservas dos times que aparecem só em situações de passe, como James White do Patriots, ou o Dion Lewis estava no Titans até ano passado, que são ótimos recebedores de passe e recebem todo o jogo ali 5, 7 passes, às vezes curtos, e que numa liga standard são totalmente irrelevantes, mas na PPR é uma garantia de uns 10 pontos por jogo, que não carrega ninguém, mas às vezes faz a diferença no complemento de um time. Muito, muito bem lembrado. Eu vou tentar complementar. Eu sempre gosto de explicar as razões que levaram à invenção da coisa. Por que inventaram o sistema PPR? Justamente porque, de modo geral, no sistema standard, há uma sobrevalorização dos running backs. De modo geral, os running backs, cada time tem um running back principal. Tá? Aos poucos está mudando, né? Muitos times hoje têm 2, mas de modo geral, cada time tem um running back principal. Esse running back corre pra cacete porque ele centraliza todas as jogadas de corrida do time. Enquanto wide receiver, cada time tem 2, 3, às vezes 4 wide receivers que recebem mais ou menos a mesma quantidade de passes e por isso não tem tantas jardas no final da partida. Então criaram a PPR para tentar dar uma sobrevalorizada nos wide receivers e não fazer com que os running backs sejam tão decisivos. Só que ela criou uma consequência talvez não pensada. O running back que recebe passe virou uma comodidade, digamos assim, ainda mais rara e ainda mais valiosa. Um running back que recebe passe numa liga PPR explode. É um valor assim absurdo. E é por isso que McCaffrey e Saquon Barkley são número 1 e número 2 em todos os rankings de qualquer pessoa que faça um ranking dos melhores jogadores de fantasy. Muito bem lembrado, Rafik. Muito bem lembrado. Um detalhe que passou pelo Henriqueta, ele até mandou aqui no chat. E muito bem lembrado. E é bom, já que você já falou sobre
primeira e segunda posição do draft, porque justamente era um ponto que eu ia comentar em cima da fala de vocês dois. O futebol americano é um jogo muito, muito estratégico. A gente brinca com isso, fala que o pessoal só vê a pancadaria, entre aspas, e não olha a tática que tem por trás de cada chamada. O fantasy também, a gente tem muita estratégia. Se você vai fazer um draft para uma liga PPR, se vai fazer um draft para uma liga standard, se a sua liga vai ser Dynasty, se a sua liga vai ser redraft, você tem estratégias diferentes também para esse draft. E é nesse ponto que eu queria entrar com vocês. Antes de começar a falar nome de jogadores, etc., que isso a gente pode deixar para o fim, seriam posições. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar, e se alguém, e assim, bom, já vou falar para nenhum de vocês soltar um negócio desse. Eu sei que não soltariam, mas já vou falar para vocês não soltarem. Gente, quarterback em primeira, segunda, terceira ou quarta rodada de uma liga de fantasy, vocês estão de brincadeira, né? Não pode. Tem exatamente. Um detalhe aí. Vai, fala o seu que eu falo o meu depois. Tem um detalhe aí. É complicado. Cara, fantasy de futebol americano nesse ponto é complicadíssimo, porque cada liga tem a sua regra e as regras são muito diferentes e cada regra tem uma estratégia diferente. Numa liga padrão, de um quarterback titular apenas, o Felipe tem toda a razão. Nenhum Mahomes, que claramente é o melhor quarterback atualmente, seja no campo, seja no fantasy, deve ser pego nas 3 ou 4 primeiras rodadas de uma liga de futebol americano. Agora, se a liga tiver 2 quarterbacks titulares, ou então que a gente chama de uma posição super flex, que é uma posição que aceita seja quarterback, seja wide receiver, seja running back, já se começa a pensar em quarterback numa segunda rodada até no fim de uma primeira. Isso, esse era o primeiro ponto que eu ia falar, é que existe essa variação de 2 quarterbacks ou superflex, que é exatamente porque o Rafik comentou que eu tinha esquecido o porquê que o PPR foi criado, que é exatamente para compensar a desvalorização dos wide receivers, já que tem muito mais wide receiver razoável do que running back. Porém, o grande problema de qualquer fantasy hoje em dia é a desvalorização do quarterback, porque a diferença... O Mahomes é um ponto fora da curva atualmente, mas no geral a diferença entre o primeiro e o 15º quarterbacks da liga não são tão, no fantasy, não são tão relevantes assim. Você tem, por exemplo, um Matt Stafford, que está longe de ser um top 5 da NFL atualmente, pode ser 10, 15, que no fantasy está perfeitamente possível de você ter um ótimo time com o Stafford de quarterback. Você não precisa se preocupar com isso. Ou seja, tem vários modelos como 2 quarterbacks e o Superflex, que libera todas as posições para qualquer posição, né? Você não tem mais running back, wide receiver, etc., para valorizar quarterbacks. Eu nunca joguei nenhum dos dois formatos. Eu acho que perde o formato exatamente de um time de futebol americano, mas não deixa de ser uma solução. Meu segundo ponto é que jamais draft quarterback cedo. Isso nunca tinha dado certo para mim. Eu já sempre tenho uma pessoa, já fui eu talvez umas 5 vezes ao longo de, 10, 15 anos de fantasy, que tentei reinventar a roda e draftar um quarterback cedo. Porém, pela primeira vez na vida, deu certo ano passado e foi conscientemente. Só vou usar o exemplo porque é muito situacional. Eu tinha pego o McCaffrey e o Fournette nas 2 primeiras rodadas e tinha tido uma corrida de wide receivers. Ou seja, na terceira rodada, eu não queria pegar o terceiro running back, porque dificilmente eu ia precisar, pelo menos tão alto assim. O wide receivers não tinha mais nenhum de topo e o Mahomes estava lá sobrando. Eu fiz o que você nunca deve fazer, peguei o Mahomes. Na quarta e na quinta rodada, e na sexta, eu peguei o Chris Godwin, que virou um dos melhores wide receivers da liga em Tampa, o Kenny Golladay, que foi um mega destaque em Detroit, também despontou, e na sexta, ou foi o A.J. Brown do Titans, o calouro, ou o DJ Chark do Jaguars. Eu esqueci agora qual deles. De qualquer forma, os dois foram bem ano passado, assim, bem para terceiro wide receiver tá ótimo. Mas assim, eu acabei fazendo o melhor draft da minha vida por muito. Se você não acertar tudo, o que eu acabei acertando quase que na porque você precisa de sorte no fantasy, não adianta. Se
o McCaffrey se lesiona, acaba o meu time. Mas assim, deu certo só porque eu acertei o draft inteiro. Senão, podia ter dado muito errado e eu ter ficado lá no fim da liga. Então, seguindo o que o Felipe falou, não tenta reinventar a roda, não drafta quarterback nas primeiras 4 rodadas. Depois disso, você começa a pensar se vale a pena. A não ser o ponto que o Rafik citou. Aí vocês podem dar uma arriscada aí no quarterback. Outra dicaça que dá pra gente mandar acaba sendo o que também o Henriqueta acabou falando, né? Que é priorizar wide receivers e running backs nas 3 primeiras rodadas do seu draft. São os jogadores que vão mais pontuar e são os jogadores que realmente vão te ajudar a vencer alguma coisa, que existe uma diferença entre você pegar, sei lá, um Julio Jones, você pegar um DeAndre Hopkins e você pegar um Marquise Lee, sei lá, entendeu? Então existe uma certa diferença, vale a pena você investir nisso. Certíssimo. E essa diferença ela acaba sendo mais acentuada ainda nos running backs. Não que o wide receiver não seja importante, é muito. Até porque o wide receiver de topo carrega o seu time. Mas os running backs, a diferença entre o primeiro e o segundo de cada time, a menos que o segundo seja um ótimo receptor numa liga PPR, recebedor, se não for o caso, o segundo running back do time é irrelevante. E como só tem 32 titulares, agora com comitês de running back bota 48, que seja, mas ainda assim é menos do que a quantidade de wide receivers que são utilizáveis em fantasy. Você jogar sem running back pode afundar o seu time, mesmo que as outras posições sejam muito boas. Exato. Outra dica também em cima disso, já que a gente falou de running backs e wide receivers, não seja clubista, não é, Rafik? Não seja clubista. Isso é fundamental. Você tem que... O mesmo sangue frio que o general manager do seu time tem que ter para gerir o time dele lá que você torce, você tem que ter no seu fantasy. O seu time de fantasy não é um time para você ficar torcendo pro seu time da NFL. É um time para você ganhar a liga. Então, assim, não fica querendo pegar vários jogadores do seu time, porque não é uma tática boa você pegar vários jogadores do mesmo time. Pode até não ser o seu time, mas você não deve pegar vários jogadores do mesmo time, por 2 motivos. Primeiro motivo, você fica muito atrelado àquele time. Se aquele time for bem naquela semana, muito possivelmente você vai ganhar o fantasy, porque todos os pontos aqui do time que foi bem devem para você. Mas, por exemplo, vamos supor, o seu time enfrenta o Tennessee Titans, que é conhecido por ter uma excelente defesa. Ferrou! O seu time vai zerar aquela semana inteira. Você perdeu a semana, porque tá todo... A sorte do seu time de fantasy está muito atrelada à sorte daquele time X que você tem todos os jogadores juntos. Por isso não se deve fazer isso. Para isso que serve o time de fantasy. É para eu ter um jogador de Denver, um jogador de Tennessee, um jogador do Jets, um jogador do 49ers, um jogador do Packers. No máximo, estourando, dá para ter 2 jogadores do mesmo time titulares. Mesmo assim, se puder evitar, evite. Porque é nessa variedade que você vai ter, nessa rotatividade, que o seu time vai ter a perenidade de sempre ter uma quantidade boa de pontos. Então, nessa semana o Alvin Kamara foi mal. Mas o McCaffrey foi bem. Na semana seguinte, o McCaffrey foi mal, mas o Kamara foi bem. Quando os dois são do mesmo time, muito provavelmente eles vão bem e mal na mesma semana. E aí não tem essa rotatividade para o seu time manter sempre um padrão alto de eficiência. É isso aí. E só para complementar, tem um outro problema. Além de você ficar extremamente vulnerável de ter tantos jogadores do mesmo time, são 2 outros problemas, aliás. Por exemplo, pegar um time aleatório no Kansas City mesmo. Kansas City, o Kareem Hunt saiu agora. O Browns. A bola que vai pro Nick Chubb correr não vai pro Odell Beckham receber. Então, se você tiver os 2, ou a bola vai para um, ou a bola vai para outro. E aí por aí vai em qualquer time. Ou a bola vai pro running back ou vai pro wide receiver. Então, a menos que você tenha o melhor ataque da liga, e aí pode ser que você consiga se dar bem com 2 jogadores do mesmo time, provavelmente você está tirando pontos de um lado ou de outro ali. Tem um quarterback e um wide receiver, ok, pode dar certo, mas ainda assim te deixa vulnerável à regularidade, como o Rafik falou. E, por fim, o outro problema são as bye weeks, que é a semana de folga do time. Se você tem 4 jogadores do mesmo time,
os seus 4 jogadores estão de folga na mesma semana e você não vai ter reserva bom para todos eles. Você vai ter uma derrota garantida na conta, além de todos os problemas que a gente já falou aqui, de regularidade, de um tirar ponto do outro e por aí vai. Ou seja, não seja clubista e tente sempre diversificar os jogadores de cada time, né? Ter sempre no máximo 2 de cada time. 2 já é o limite, assim, pode atrapalhar. E se preocupa sempre com a bye week de cada time. Evita ter, sabe, todos os seus jogadores destacados ali na mesma semana ficando de bye. Isso é importante, porque numa liga redraft, que você drafta todo ano, normalmente você já vai draftar o jogador sabendo qual vai ser a bye week de cada jogador. Então é importante, à medida que você for escolhendo os jogadores, você já vendo quais são as bye weeks, para também evitar de pegar jogadores com a mesma bye week na mesma posição, porque isso vai te causar problema. E quando for pegar o reserva, tente pegar um reserva que não tenha a bye week dos seus titulares, justamente para você conseguir fazer essa rotatividade. Numa Liga Dynasty isso é um pouco mais complicado, porque você mantém os jogadores do ano anterior e no ano seguinte você não sabe qual vai ser a bye week de cada time. E às vezes dá complicação. Eu tive essa complicação no passado. Os 4 times que estavam de bye na semana 9, eu tinha um jogador de cada. Eu tive 4 titulares na mesma semana, com bye na mesma semana. Isso me ferrou. Mas aí é azar. Aí não tem o que fazer. Numa Dynasty não tem o que fazer. Justamente por isso também é bom lembrar, tenha bons reservas. Lógico que isso acaba sendo muito subjetivo, né? Tenha bons reservas. Mas aí no tenha bons reservas, garimpe muito o que é chamado de waivers. Waivers é um negócio fantástico. Você vai lá toda semana, dá uma olhada em todos aqueles jogadores que estão livres ou serão ou foram jogados fora por algum time e sempre você vai achar algum talento ali que vai te salvar. O Henriqueira, por exemplo, achou o Drew Lock, né? É isso aí, o futuro campeão do Super Bowl pelos Broncos. John Elway, Peyton Manning, Drew Lock, a trio de ouro de Denver. E ontem na nossa liga eu achei o Bridgewater, né? Tava perdido ali, ninguém queria, ele tava perdido, eu peguei ontem pra mim. É isso, então assim, o waiver você sempre encontra algum refúgio ali que será muito útil para o seu time. Ainda numa redraft, então, acho que até muito mais do que na Dynasty, né, gente? Sim, numa redraft muito mais, e numa liga de 12 times que não seja tão profunda quanto a nossa. A liga que a gente sempre fala aqui tem um banco gigante, são 12 reservas, se eu não me engano, além dos 12 titulares. Enfim, mas uma liga de 12 jogadores normal, normalmente tem um banco de 6, 7 jogadores, sempre sobra muita gente no waiver. E só para dar um exemplo real agora, sem brincadeiras de Drew Lock, ano passado o Raheem Mostert, que terminou o ano como o principal running back do 49ers e que jogou muito bem, terminou o ano, no geral foi um top 20, um running back top 20. Mas se você considerar que ele era reserva no início do ano e só assumiu a titularidade mesmo nas últimas 5, 6 semanas ali, ele terminar como top 20 é brilhante. E quem conseguiu pegar ele no meio do ano, porque ele estava dando sopa na maior parte do tempo, pode ter ganho a liga, só por essa modificação, porque trocou um jogador qualquer que estava ali morrendo no banco por um titular e um dos melhores. E assim você consegue tanto ganhar como perder o título, a liga, na waiver. É isso. Bom, e aí, nisso tudo que a Henriqueta falou, eu só queria voltar num ponto lá atrás, que acho que vai ser meio que para encerrar esse podcast, que o Rafik falou sobre trocas, que é muito mais interessante trocas em ligas Dynasty, porque você pode trocar as picks futuras, etc. Mas, numa liga redraft, você também pode fazer trocas. Podem não ser tão interessantes, mas elas são importantes para você. Então, lembrando o saudoso Vicente Mateus, quando ele fala o Sócrates é inegociável, invendável e imprestável, vocês tratem seus jogadores um pouquinho de uma forma diferente. Ninguém pode ser inegociável. Você pode negociar qualquer cara do seu time. Pelo preço certo, com certeza. O problema é que é o preço certo. E o preço certo não é simplesmente $10 para cá e $10 para cá. O que você vai receber tem que encaixar na necessidade do seu time. Mas sim, você não pode pensar em valores absolutos. Esse jogador eu não troco.
Todo mundo é trocável pelo pacote correto que encaixa no seu time. Exato, é isso. Todo jogador é trocável, é isso aí. Eu diria que a única exceção para essa regra é se você estiver prestes a ganhar título, e aí realmente, assim, você está brigando pelo título, você pode ter jogador que seja introcável até o fim do ano. Você não vai... Porque você não quer abrir mão do jogador e, consequentemente, abrir mão da briga. Mas, no geral, qualquer jogador é trocável, qualquer jogador tem seu preço. Pode ser que seja um preço alto que ninguém vai pagar, porque vai acabar quebrando o outro time caso ofereça tudo pelo jogador X. Um Mahomes, que seja, um Saquon Barkley. Mas se alguém estiver disposto a pagar... O Camara, exatamente. O Camara, McCaffrey. Mas se alguém estiver disposto a pagar, todo jogador tem seu preço, porque vai chegar um momento que aquilo ali vai fazer o seu time melhor, mesmo sem o jogador X que você considera introcável. Não sacaneia o amiguinho, mas se você vê que o amiguinho é bem trouxa, sacaneia assim, não tá nem aí. É mais ou menos isso. Vou dar um exemplo interessante que eu acho que os dois times saíram ganhando, aconteceu comigo ano passado. Eu tinha muitos valores médios, eu tinha 4 wide receivers bons, mas nenhum wide receiver top. Enquanto um time da nossa liga aqui, o colega nosso, ele tinha o Tyreek Hill. E só tinha o Tyreek Hill. Só que a nossa liga, como qualquer liga padrão, precisa de 2 wide receivers. Ele tinha um, faltava o segundo. E para piorar, o Tyreek Hill se machucou logo na segunda ou terceira partida e ia ficar 5 ou 6 partidas fora. Ao mesmo tempo, nesse início, eu ganhei todas as minhas semanas iniciais, enquanto os meus adversários, Alô Henrique, perderam quase todas. Só ganharam uma. Então, eu logo no início da liga abri 3 semanas de vantagem. 3 jogos de vantagem. Eu podia esperar essas 5 semanas do Tyreek Hill voltar. E esse nosso amigo, ele não podia esperar, ele teve resultados não muito bons e para piorar o Tyreek ainda ficou machucado. O que eu fiz? Desses 4 wide receivers medianos que eu tinha, eu enviei 2 para ele, ainda enviei uma pick do ano seguinte e falei, me dá o Tyreek Hill. Foi bom para os dois. Foi bom para mim porque eu consegui o meu wide receiver top que eu estava precisando para completar o time e disputar o título. Quase cheguei lá. E para esse nosso amigo foi importante porque, na soma, os 2 wide receivers que eu enviei para ele pontuavam mais que o Tyreek Hill sozinho. Então foi bom para todo mundo e ele ainda ficou com uma pique minha desse ano que ele pegou ninguém menos que Jerry Jeudy. Então, assim, a troca foi ótima para todo mundo. Realmente, a troca foi bem interessante. Gente, resumindo, a história é a seguinte: o Fantasy você vai precisar estudar também, cara. Você precisa estudar para Fantasy. E não é uma piada, isso não é uma brincadeira de mau gosto. Você precisa estudar, você precisa fazer mock draft, você precisa... enfim, montar a sua estratégia. Você vai querer se você estiver num Dynasty, você vai querer tancar no seu primeiro ano, ou seja, perder todas e acumular picks. O que você quer fazer? Bom, tem que estudar e tem que setar as suas metas aí, e quando você atingir elas, a gente dobra. Não é isso? Com certeza. O problema é quando você faz a meta e não consegue fazer. Eu, por exemplo, no primeiro ano dessa nossa liga, eu falei, vou tancar. Eu sempre sou um cara que sempre pensei no longo prazo. Isso na minha vida, não só no Fantasy. Eu vendi pick no draft inicial para acumular pick futura. Até grandes talentos que eu tinha no banco eu vendi por picks futuras. Eu tanquei. Mesmo assim, me deixaram chegar nos playoffs, cara. Sem jogador nenhum no meu time. Acontece, né? Acontece. E que de uma forma bizarra ainda, mas como o Rafa fala, o choro é livre, a gente não vai entrar nesse assunto. Só para terminar, eu queria dar um exemplo. Você falou que se tiver um owner trouxa, um jogador trouxa o suficiente, você se aproveita dele. Só queria dar um exemplo da vida real, né? Se tiver um GM trouxa o suficiente ou um técnico como o Mike Ditka, que troca um draft inteiro por um jogador, você se aproveita dele. Ai, meu Deus. A gente podia fazer um podcast só pra contar essa história e zoar o Mike Ditka, né? Vale a pena. As piores trocas da história, vale a pena. Vale a pena. Só pra resumo rápido, o Mike Ditka pulou da troca 12 para 5, da 12ª para 5ª escolha, e para pagar por isso ele deu uma 3ª, uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª do ano, primeira e a 3ª do ano seguinte. Ou seja, ele deu um draft inteiro mais um pouquinho.
pior de tudo é que em todas essas piques que foram para foram do Saints pro Redskins, o Redskins só pegou um jogador que presta. Em 8 escolhas, o Redskins acertou uma. Então você pode ser trouxa, mas o outro também pode ser trouxa. É isso, né? E foram 2 trouxas fazendo uma troca. E no fim das contas, os 2 se deram mal. Pra resumir. Então tá justo. Rafik, quer acrescentar alguma coisa? Só para encerrar, eu queria falar, assim, tem um outro tipo de liga no futebol americano, que é a basketball, mas a gente vai fazer um capítulo à parte só sobre a basketball, é uma coisa bem diferente de todas as outras que a gente falou aqui. A gente vai trazer um cara que é muito, a gente vai tentar trazer uma pessoa que é muito boa e é viciada em basketball e vai saber até falar melhor que a gente sobre basketball. Maravilha, é isso. Gente, então agora realmente, só para encerrar, time ideal do Fantasy que você nunca vai conseguir, mas seria o time ideal. Vamos ver se vocês concordam comigo. Quarterback, Lamar Jackson. Os 2 running backs seriam Christian McCaffrey e Saquon Barkley. 2 wide receivers, Michael Thomas e Tyreek Hill. E um tight end que seria Travis Kelce. Não vamos colocar kicker, porque não vale a pena. Não vamos colocar defesa, porque vale menos a pena ainda. Seria esse, concordam? Não, tiro o Tyreek Hill e boto o DeAndre Hopkins. Hopkins e Michael Thomas, aí eu concordo. Legal, Rafik? Eu usaria uma de Jânio Quadros. Eu não posso concordar ou discordar de Vossa Senhoria se eu não conseguir ouvir porque deu pau aqui. Então tá. Vou repetir para você então o time, Rafik. Seria de quarterback, Lamar Jackson. Os 2 running backs, Christian McCaffrey e Saquon Barkley. Os 2 wide receivers, Michael Thomas e Tyreek Hill. E de tight end, Travis Kelce. Eu vou dar uma ligeira discordada. Eu colocaria o George Kittle de tight end. E não o Travis Kelce. De resto, eu concordo plenamente. Então, assim, temos uma discordância de tight end e outra de wide receiver. Então, gente, não é uma unanimidade também total o negócio. Peraí, uma dica muito importante que ninguém aqui falou. Eu acho fundamental a gente encerrar o Fantasy com ela. Então o Fantasy não, o podcast. Quando for falar de quarterback, é por isso que muitos que não conhecem Fantasy devem estar se perguntando por que no nosso time, no nosso melhor time dos sonhos, no nosso Dream Team, a gente colocou o Lamar Jackson e não o Patrick Mahomes. Por um motivo muito simples. Em Fantasy, quarterback que corre é um código, é um cheat code de videogame. Quarterback que corre é melhor do que qualquer quarterback que não corre. Pode ser o Peyton Eli Brady. Se ele não corre para Fantasy, um cara que corre é melhor. Muito bem lembrado. Gente, hoje não tem dicas. Edição especial faremos sem dicas mesmo. Sempre será assim, acho melhor, para não gastar nossas dicas no final de semana, né? Então, gente, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço. Valeu, obrigado, Felipe, obrigado, Rafik, sempre bom passar um sábado à noite em companhia tão maravilhosa e até amanhã. Até amanhã a todos, amanhã tem mais podcast, amanhã tem bastante mais podcast, mas vou deixar as surpresas aí. Bom, feliz final de semana, boa semana a todos. E vamos continuar essa versão do podcast para Fantasy. Vamos ver se dá certo. Eu acho que falta material em português para Fantasy. Com especialmente falado. Sim. Muito bem lembrado disso aí também. Bom, pro final, então, não falamos no começo, não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter um pouco diferente, TailgateZone_BR, e também no site, que conforme for, faremos alguns lançamentos de textos em português falando sobre Fantasy. E como o Dodô não tá, só para lembrar, bebam água, mas também bebam cerveja, porque tem água. É isso. Até semana que vem. É isso aí, seus alienígena. Acabou mais uma edição especial do Zonecast. Gostamos tanto daquela edição especial sobre Fantasy, e também percebemos como existe pouco conteúdo em português, que resolvemos apostar nisso. O que estão achando? Deixem as opiniões de vocês nos comentários desse podcast, nas plataformas de podcast, ou até mesmo no site. Bom, é isso, então, como é sempre bom lembrar,
além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site e ouvindo o podcast. Bebam muita água, lavem bem as mãos, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário. Enfim, semana que vem tem mais, e, já que seguimos sem abraços e beijos, então, como novo costume, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.